foi um jogo muito difícil. Eu acho que se o Atlético não tivesse jogado uma partida muito boa, muito organizada taticamente, entrou para ganhar o jogo, nós tínhamos passado vergonha. O time do União é um bom time, o jogo foi um jogo elétrico, corrido, não teve tempo nenhum para poder ter aquela tranquilidade. Foi um jogo muito intenso, o Atlético jogou muito bem, parabéns à comissão técnica dos jogadores, porque fizeram um grande jogo, talvez o melhor jogo nosso nessa temporada. Então, fica aqui meu registro, acho que foi um jogo dentro do que nós esperávamos. Eu não estou preocupado com o Cruzeiro, com quem quer que seja, estou preocupado com o Atlético, né? Gostei muito dos gringos. Emiliano entrou ali, mostrou algo totalmente diferente, de um definidor nato, com muita força, com muita saúde. Gostei muito da postura, gostei da dupla de zaga, o time em todo jogou bem, e para mim o Romão foi o melhor em campo, com 2 ou 3 ali, mas vou citar porque eu gostei muito da partida dele. Presidente, vitória, classificação, mais um gol do Emiliano Rodrigues e algumas mudanças, a entrada do Alejo, né, no time titular agora nesse jogo de hoje. Queria que o senhor avaliasse um pouco dessas atuações, principalmente desses dois jogadores, desses dois gringos que começaram a partida hoje do Atlético. Olha, o Alejo mostrou muita qualidade. Eu sou um cara que eu reconheço essas coisas, não empolgo com nada. Futebol, céu e inferno é pertinho, né? A gente vê muitas pessoas no futebol que empolgam qualquer coisa. Empolgar qualquer coisa, você cai a cara no chão num curto espaço. Cara, eu vou falar para você, eu quero até parabenizar o Luciano Deites, que é meu observador técnico, que foi quem primeiro fez um trabalho junto com a Prometes, né, Bruno? Prometes, que são os amigos nossos, que conseguiu achar esses jogadores, principalmente o Alejo, né? O Emiliano já foi com um amigo meu que me passou a situação, nós gostamos do material e comprovou. Então esse é o caminho, nós queremos o Atlético aguerrido, competitivo, dividindo forte, ganhando as divididas, para que a gente consiga os nossos objetivos num ano de muitas dificuldades. E agora vocês já sabem o adversário que vocês vão enfrentar. É um adversário bem mais perto, não vai precisar pensar em logística. Isso facilita também? Não, isso não facilita nada, porque esse negócio de logística hoje é muito simples, porque a gente faz tudo com muita antecedência. Você vê, o Atlético veio para Jataí, já tinha um planejamento de chegar aqui em Rondonópolis com a sua estrutura, que a estrutura do Atlético é muito boa, né? E com isso o time ficou descansado, seguramos alguns jogadores de Jataí, o time jogou, ganhou, então tudo tranquilo. A gente tem que entender que o Real Brasília está fazendo um bom trabalho, é um time que já vem incomodando há algum tempo, então vai ser jogo difícil. A gente tem que ter humildade para saber, se você chegar nos jogos e imprimir um ritmo forte, jogar o que você pode, ter a humildade de entender o jogo, você vai passar de fase. Então, a responsabilidade nossa é muito grande, mas respeitamos muito o Real Brasil. Watson, você demonstrou ao longo desse começo de temporada muita preocupação sempre com o jogo da Copa do Brasil. Sempre a gente falava de temporada do Enzo, assim, a minha preocupação é a Copa do Brasil. Agora que o jogo passou, que o Atlético conseguiu avançar com esse 3-1, o Atlético se mostra pronto para esse primeiro semestre? Não, pronto não. A gente precisa ainda de algumas peças. E antes da janela fechar, a gente vai ajustar algumas coisas. Mas está no caminho. O Atlético mostrou uma noite muito boa de futebol. Nós jogamos hoje um bom futebol. O Atlético foi competitivo num estádio lotado. Quem está à distância não vê a pressão, como estava a energia do estádio. O Atlético em nenhum momento deu espaço para a União ganhar o jogo, né? Tomou um gol ali, empatou, empolgou, mas o Atlético jogou muito bem. Parabenizo todos os jogadores, porque fizeram uma partida perfeita, saímos merecidamente classificados. E o Atlético, sobre o Copa do Brasil, também está muito preocupado com o Campeonato Goiano. O Campeonato Goiano é muito importante para o Atlético. Só não é para aqueles hipócritas, né? Que às vezes falam, o Campeonato Goiano não é importante. O dia que entrar com sub-15, sub-17, aí eu acredito. Aí vai jogar com o time principal, com o Atlético na decisão, na semifinal, e vai falar que não é um campeonato importante. Aí são situações que não dá para entender. Nós vamos levar a sério, todos os grandes clubes, todos os times do futebol goiano sempre levam muito a sério o Campeonato Goiano e não será diferente. Então a gente vai encarar todas as partidas com muita seriedade. Boa,
São 2 semanas, pouco mais de 2 semanas para a primeira janela fechar, e sempre fala sobre essa janela. O plano do Atlético segue sendo um ponta e um centroavante até o dia 7? Cara, eu tô tentando. A gente talvez tenha mais um meia, porque perdemos o Arauz, né? A gente tá buscando outras gente. Só que eu volto a dizer, o futebol brasileiro não dá opção. Por que nós estamos aí cheios de gringo, e ainda bem que os 2 gringos jogaram muito bem? Né? Porque a gente está passando por muitas dificuldades, né? Muitas situações de falta de opção no mercado nacional. Ainda falando um pouquinho sobre essa questão das contratações, né? O senhor falou, já deu algumas posições que seriam mais necessárias. Teve alguma mudança nessas posições ou alguma deixou de ser tão necessária quanto o senhor tinha falado antes? Não, a gente está definindo um time, né? Mas a gente precisa de alguns ajustes. Nós temos uma Série A pela frente e não podemos empolgar. Você pode ter certeza que a Série A ela está batendo na porta, porque a janela vai fechar dia 6, dia 7. Então, nós temos que estar muito atentos com isso. Aí, o presidente Adson Batista falando depois dessa vitória do Dragão por 3-1 contra o União Rondonópolis aqui no estado do Mato Grosso. Paulo Francisco. Valeu, Henrique Alcaraz, o repórter fera do esporte da Band News. E a famosa entrevista do Adson Batista no pós-jogo. Satisfeito, o presidente do Atlético. Pós-jogo da Band News tem um oferecimento da Globo Soluções. Precisa comprar suprimentos de informática e escritório para o seu home office ou para sua empresa e não quer sair de casa? Globo Soluções possui um departamento exclusivo